Hoje vocês vão acompanhar um mega upgrade passo a passo, tanto de software quanto de hardware, nesse MacBook Pro 15 polegadas ano 2008. Fica aqui até o final que esse vídeo tá muito interessante. E se você quiser ficar por dentro e aprender cada vez um pouco mais do que eu tenho a compartilhar, e você gosta de tecnologia, dê essa força pro canal e se inscreva, clicando aqui embaixo em inscrever-se. Bom pessoal, hoje nós vamos fazer um super upgrade nesse MacBook que eu tenho muito apreço, que é um MacBook Pro de 15 polegadas ano 2008. E há muito tempo que eu utilizo ele com essas configurações bem básicas, com apenas 4 GB de memória RAM e ainda com HD, inclusive é o HD original da Apple que está instalado nele. E também eu utilizo ele há muito tempo com o OS X El Capitan. Nesse vídeo nós vamos fazer um upgrade nele, tanto de hardware quanto de software. Então vamos lá. Primeiramente eu vou começar desligando o MacBook. Então primeiramente eu vou começar removendo dele esse case de acrílico que eu utilizo nele para proteção. Inclusive ele está bastante conservado dessa forma por conta disso. E agora pessoal, simplesmente para ter acesso aqui à partição do HD e também da bateria, basta pressionarmos essa pequena travinha que tem aqui na parte de baixo, olha só. Simples, e aí conseguimos remover a tampa traseira aqui, ó, com bastante facilidade. Como vocês podem ver, esse é um HD ainda original, né? O mesmo que veio no MacBook de 320 GB. E aqui, pessoal, nós vamos estar fazendo a substituição desse HD por um SSD de 512 GB. E dessa forma, com o SSD de 512 GB, eu não vou precisar substituir o gravador de DVD por um adaptador CAD ou coisa do tipo, tá? Inclusive, um SSD com essa capacidade de 512 GB ou até mesmo 1 TB tá bastante em conta e vale muito a pena. E seja muito caro ou barato um produto, é sempre bom pensar em economizar. E para isso, você pode utilizar a Cuponomia para conseguir cashback, ou seja, parte do valor que você pagou de volta em suas compras online. Aliás, a Cuponomia é parceira de mais de 2.000 lojas de diferentes departamentos, como o AliExpress, a Natura, Magazine Luiza, Amazon. E além do cashback, você também consegue os melhores cupons de descontos para deixar qualquer compra online mais barata. E tudo isso de forma simples e gratuita. Ah, e se você se cadastrar agora através do meu link exclusivo que está aqui na descrição, você já ganha R$ 5 de cashback na sua conta. Então cadastre-se agora, instale a extensão do Cuponomia no seu navegador e comece a economizar de verdade. Bom pessoal, e nesse caso aqui eu não vou começar o upgrade através da instalação do SSD, e sim das memórias. Porque nesse caso aqui eu não vou estar fazendo a instalação de memórias compradas ali novas, corretamente para esse modelo de MacBook, né? Aquelas memórias específicas para Macs. Eu vou pegar algumas memórias que eu tenho disponível aqui, que batem ali com as configurações. E como memória para Mac é um pouco mais chato ali dele aceitar ou não, vamos fazer alguns testes aqui para verificar se vai realmente funcionar tudo direitinho. Então, pessoal, para ter acesso às memórias, eu preciso retirar essa tampa aqui da parte de trás. Inclusive, é uma correção que eu gostaria de fazer, onde eu disse lá no review que eu fiz desse MacBook, que foi o vídeo anterior aqui do canal, que nós teremos acesso às memórias RAM através desse compartimento. E então, para retirar a tampa, eu vou retirar todos esses parafusinhos aqui que prendem essa tampa de alumínio aqui em cima. Lembrando, tá, pessoal, que esses parafusos aqui possuem diferenciação, né? Nós temos aqui na parte de baixo parafusos bem pequenininhos e na parte de cima parafusos diferentes, né? Menores nos cantos, maiores aqui no meio. Então é bom tomar cuidado com isso para não confundir, colocar um parafuso no local errado e vir a danificar aí qualquer coisa, tá bom? Então ótimo, tiramos os parafusos aqui, olha só, a tampa solta facilmente. É só remover e já temos acesso aqui ao hardware interno do nosso MacBook. E olha só que beleza é o hardware interno desse MacBook, né, pessoal? Olha isso, placa-mãe toda preta, nós temos aqui, ó, chips de memória para nossa placa de vídeo. Ele conta, pessoal, com 2 coolers, né? O que é muito legal aqui para dissipação de calor. Então, o sistema de dissipação de calor dele é muito eficiente, né? Além de utilizar a própria carcaça de alumínio ali como forma de dissipação de calor, ele tem esses 2 coolers aqui que funcionam muito bem. Então vamos lá, para retirar nossa memória RAM, basta simplesmente destravá-la aqui através dessas travinhas laterais. E lembrando, pessoal, qualquer tipo de manuseio no hardware interno aqui de um computador deve-se ter bastante cuidado. Primeiramente, evitar tocar diretamente nos componentes eletrônicos. Por exemplo, a memória RAM, sempre pegar aqui pelas bordas, tá?
para evitar qualquer tipo de dano aí por eletricidade estática. Nesse caso aqui, nesse vídeo, eu estou fazendo todo esse procedimento sem luvas, né? Sem luva ou sem pulseira antiestática, porém, eu estou fazendo tudo com os pés descalços, o que serve aí de aterramento para eletricidade estática, prevenindo qualquer tipo de coisa, né? Então a luva iria atrapalhar um pouquinho aqui na dinâmica do vídeo, eu fiz dessa forma. Todas as duas memórias que eu possuo aqui são idênticas, como vocês podem ver. E aqui, pessoal, nós vamos estar tentando fazer a instalação desse módulo de memória RAM de 4 GB, que possui as mesmas especificações, como vocês podem ver. É uma memória DDR3 do tipo PC3 de 1.5 volts, com as mesmas especificações, 8500S de 1066 MHz, como vocês podem ver. Então eu acredito que nesse caso aqui vai funcionar perfeitamente. Bom, pessoal, em relação às capacidades de memória RAM desse carinha aqui, nós temos que ele suporta até 8 GB de memória RAM. Porém, com 8 GB de memória RAM, ele pode apresentar ali uma certa instabilidade do sistema, pode não funcionar muito bem, não é o recomendado. O ideal para que ele funcione ali de forma estável é a instalação de 6 GB de memória RAM, e é o que nós vamos fazer aqui nesse carinha. Então aqui eu deixei um pente de 2 GB de memória RAM e vou estar tentando adicionar esse outro pente aqui que nós já vimos de 4 GB de memória RAM com especificações idênticas. Então, para a instalação da memória RAM, nós vamos simplesmente encaixar aqui o módulo, tá? Com cuidado e travar ele dessa forma. Tá, beleza. E antes de fazer qualquer outra coisa aqui, eu vou fazer o teste, vou ligar o MacBook para ver se ele vai ligar, se ele vai iniciar e se vai realmente reconhecer os nossos 6 GB instalados aqui. Tá aí, liguei. Deu vídeo, aparentemente então reconheceu. Vamos esperar ele ligar e abrir lá no macOS para ver se está tudo certinho. Bom, gente, então tá aí. Olha só, os 6 GB de memória RAM reconhecidos perfeitamente. 6 GB, 1067 MHz, DDR3, como vocês podem ver. Beleza, feita então a verificação do funcionamento da memória, vamos voltar aqui para a parte de trás do MacBook. Bom, gente, aqui eu confesso para vocês que uma coisa que eu queria muito e realmente o MacBook estava precisando é fazer a revisão aqui, substituição da pasta térmica aqui, tanto da GPU quanto do processador. Porém, nesse vídeo eu não vou estar fazendo isso, até para o vídeo não ficar muito longo e por todo o trabalho que vai me dar aqui. Como vocês podem ver, nesse caso, para termos acesso aqui aos dissipadores de calor, é pela parte de trás da placa. Então, precisamos desmontar toda a placa-mãe, retirar ela e ter acesso à parte de trás. E lembrando, pessoal, que as pastas térmicas colocadas de fábrica pela Apple nos MacBooks são de extrema qualidade e são feitas para durar muitos e muitos anos, pessoal. Então, aliado a isso e ao sistema de dissipação de calor muito eficiente dessa máquina, é uma coisa que ele consegue dar conta tranquilamente. Bom, pessoal, então vamos retirar o nosso HD para estar fazendo a instalação do nosso SSD. E para isso, basta tirar esse parafuso aqui dessa pecinha aqui da parte de cima. Basta simplesmente desparafusar isso aqui, esse parafuso é preso, ele não sai, e aí fazer isso aqui, ó, no nosso HD. Retiramos então essa pecinha aqui, tá? Que prende ele aqui, e assim basta desconectar ele do cabo flat. E aqui, pessoal, é importante termos uma chavinha como essa, uma pentalobe ou hexagonal, não sei ao certo, para retirar esses parafusos aqui que ficam ao lado do nosso HD, pois é eles que vão segurar o nosso SSD aqui na parte de trás do MacBook. Tá bom, retirado então o HD, eu vou deixar ele ali de lado, pois depois eu vou precisar acessar todos os meus arquivos aqui através de um adaptador, pois eu não fiz backup dele. E o SSD que vamos utilizar aqui, pessoal, é um SSD de 512 GB SATA 3 da marca X-Ray Disk, que é uma marca que eu já utilizo há muitos anos aí, super recomendo, possui uma qualidade muito boa, nunca tive problemas com SSD desse tipo, inclusive eu sempre deixo e vou deixar os links para compras de tudo que eu utilizo aqui na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Tá, beleza, então vamos abrir aqui a embalagem do nosso SSD. Ok, abrindo aqui. Beleza, tá aqui nosso SSD de 512 GB, bem bonitão, como vocês podem ver. Vamos então colocar nele de volta aqui os parafusos aqui da parte lateral que retiramos do nosso HD. Beleza, então, colocados os parafusinhos aqui nas laterais, vamos encaixar ele aqui no nosso cabo flat. Vamos colocar ele de volta aqui na partezinha preta aqui da parte de baixo e colocar de volta essa outra pecinha aqui de metal. Então basta simplesmente encaixar ele aqui de volta e parafusar. Beleza, pessoal, então finalizada a instalação do nosso SSD e também instalada e reconhecida corretamente as nossas memórias RAMs,
Vamos então agora estar fazendo a instalação do sistema operacional no SSD. E aí também um macete na hora de colocar de volta aqui a tampa do fundo no lugar é colocar ela com essa travinha aqui da bateria levantada, senão ela não encaixa aqui corretamente. E beleza, finalizado todo o upgrade aqui na nossa parte de hardware. Bom pessoal, então aqui antes da instalação do macOS, como vamos estar fazendo a instalação de uma versão não suportada oficialmente por ele, precisamos vir aqui e anotar uma especificação aqui em relação ao modelo do nosso MacBook, tá? Então eu vou vir aqui, ó, em sobre este Mac e depois vou clicar aqui embaixo em relatório do sistema. E aqui em relatório do sistema, pessoal, nós podemos ver que esse é um MacBook Pro 5.1, como vocês podem ver. Então nós vamos precisar dessa especificação aqui para estarmos fazendo a instalação de um macOS aqui não suportado via patch. Tá, e beleza, se a gente ligar o MacBook aqui desse jeito, sem nenhum sistema operacional instalado, obviamente ele não vai iniciar nada. Bom, pessoal, e como vocês viram, eu utilizava ele com El Capitan. E há muitos anos que eu venho utilizando ele com El Capitan e não tinha nenhum problema. Ele me atendia perfeitamente para as tarefas que eu realizava. Só que agora, pessoal, a fim de testar e experimentar coisa que eu nunca fiz nesse carinha aqui e também para o vídeo ficar mais interessante, nós vamos fazer um upgrade aqui no sistema operacional. Lembrando que o suportado nativamente por ele é até o El Capitan. E para estarmos fazendo a instalação de uma versão mais nova aqui, nós vamos utilizar um patch. E nesse caso aqui, pessoal, eu optei por estar fazendo a instalação a princípio aqui para testes do macOS Mojave. Por que eu não pretendi instalar o Catalina? Bom, vamos considerar aí. O último sistema suportado por ele é o El Capitan. Depois do El Capitan nós temos o Sierra, depois o High Sierra e depois o Mojave. Então nós vamos estar fazendo a instalação aí de 3 atualizações à frente do El Capitan. Eu acho que colocar o Catalina já ia exigir um pouco mais aqui dele. Não quer dizer que ele não daria conta, porque com 6 GB de RAM DDR3, com a NVIDIA 9600 GT de 512 GB, com certeza ele iria dar conta muito bem do Catalina. Porém, por questão de prudência e tendo em consideração a quantidade de atualizações aí na frente do suportado oficialmente por ele, eu vou estar fazendo aí a princípio a instalação do macOS Mojave. Beleza, pessoal, eu vou fazer o procedimento da parte de software agora após a instalação do SSD, porque eu tenho um outro Mac aqui disponível para estar fazendo essa instalação. Porém, se você não tiver um outro Mac e vá fazer todo esse procedimento no seu próprio MacBook, o ideal é que você faça isso aqui primeiro, antes de instalar o SSD no seu computador. Bom, pessoal, e para isso, tudo que eu vou estar precisando aqui é de um pendrive. Nesse caso aí, o recomendado é que você tenha um pendrive de pelo menos 16 GB aí de capacidade para estar fazendo a instalação corretamente. E nesse caso aqui, eu vou estar utilizando um patch do Mojave do DOSDude, que é um patch muito famoso aí e muito utilizado por muitos. E obviamente o link para download desse patch do Mojave vai estar aqui na descrição. Beleza, então eu vou executar aqui a imagem do instalador do patch. Ok, vou estar arrastando ele para a pasta aplicativos aqui do meu Mac. Beleza, então gente, então após instalado, vamos abrir aqui o nosso Launchpad e procurar aqui pelo programinha do Mojave Patcher. Bom, pessoal, então aqui agora com o patch do Mojave aberto, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos precisar fazer o download do macOS Mojave. Então vamos vir aqui na parte de cima, aqui na barra de menus, nessa opção aqui, ó, Tools, que é ferramentas, né? Então vamos clicar aqui na opção Download macOS Mojave. Então basta clicar aqui na opção Yes. Então ele pede aqui para selecionarmos a pasta onde vamos salvar aqui o instalador do Mojave. Então eu vou deixar aqui por padrão em aplicativos, né? Em aplicações e clicar em Select Save Location. Então, ok. E no meu caso aqui, pessoal, ele apareceu essa mensagem dizendo que o instalador já existe, mas eu não tenho aqui o instalador do macOS Mojave, pois eu apaguei. Eu só tenho aqui o do High Sierra, como vocês podem ver. Então, nesse caso, eu vou clicar aqui em Yes para ele baixar novamente e substituir o que, teoricamente, ele já possuía aqui. Tá, pessoal, então ele inicia o download nessa tela aqui, como vocês podem ver. A velocidade do download vai depender aí da velocidade da sua internet. No geral aqui, a velocidade do servidor é muito boa, é bastante rápida. Lembrando que ele baixa isso aqui diretamente dos servidores da Apple. Então, é o macOS Mojave totalmente original, baixado diretamente da Apple Store, sem nenhuma modificação ou coisa do tipo. Então, pessoal, o download terminou aqui, como vocês podem ver. E nesse caso aqui, antes de prosseguirmos, nós vamos fazer o seguinte. Eu já conectei o pendrive aqui no Mac, tá bom? Ele tá aqui, ó, meu pendrive.
E antes de fazermos sequência aqui na instalação, vamos abrir aqui no Mac o utilitário de disco para formatar o nosso pendrive. Então aqui no utilitário de disco, vamos vir aqui na opção apagar e vamos formatar ele aqui como macOS expandido, tá bom? E inclusive, pessoal, eu havia dito que era necessário um pendrive de pelo menos 16 GB, mas eu acho que para o macOS Mojave, talvez um de 8 seja suficiente, já que ele tem em média ali 6 GB de tamanho. Então vamos clicar aqui em OK, nosso pendrive já está formatado aí corretamente, e agora basta clicar aqui em Yes e dar sequência aqui à nossa instalação no nosso pendrive. Tá, vou clicar aqui em OK, e aqui, pessoal, do outro lado nós vamos selecionar o nosso disco onde vamos estar fazendo a instalação. Ele não está aparecendo aqui na lista ainda, mas basta eu clicar aqui em atualizar, deixa eu ver, ele já atualizou a lista e já apareceu aqui o meu pendrive. Então vou clicar aqui, vai ser esse disco que eu vou fazer a instalação e simplesmente basta clicar em Start Operation. Ok, basta eu clicar em Yes, ele está alertando, pois ele vai formatar completamente o pendrive. E agora basta esperar todo o processo aqui automático terminar, pessoal. E quando terminar, nós já vamos ter o nosso pendrive bootável completamente preparado para fazermos a instalação do macOS Mojave. Ótimo, pessoal. Então, instalação completamente finalizada. Vamos fechar agora aqui, tá? Vamos ejetar o nosso pendrive, tá bom? E vamos retirar ele do computador e estamos então preparados para estarmos fazendo a instalação agora do macOS Mojave no nosso MacBook. Bom, gente, então vamos lá. Vamos conectar o pendrive aqui no USB do nosso MacBook. Tá aqui conectado. Vamos ligá-lo agora e manter pressionado a tecla Option, tá bom? Que é para ele abrir a tela de opções de boot aqui. Tá bom, já apareceu e já detectou aqui o nosso instalador do nosso pendrive. Basta eu dar um Enter aqui e olha só, ele já está carregando aí o instalador do macOS. Bom, pessoal, então após carregar essa tela aqui, nós vamos fazer a instalação do macOS normalmente. Primeiramente, então, vamos abrir aqui o nosso utilitário de disco através dessas opções que temos aqui na lateral. Ok, aqui dentro do utilitário de disco, vamos selecionar aqui o nosso SSD, que ainda não está formatado. Vou clicar aqui na opção apagar e aqui em formato do nosso SSD, nós vamos colocar aqui o formato APFS. Então vamos colocar aqui esse formato e eu vou dar um nome aqui para o meu SSD. Então eu coloquei um nome aqui e vou colocar agora na opção apagar. Beleza, SSD formatado, estamos preparados agora para fazer a instalação do macOS Mojave. Basta fechar aqui o utilitário de disco e agora clicar aqui na opção continuar. Novamente em continuar, aceitar aqui os termos de licença. E aqui nós vamos selecionar onde vamos fazer a instalação do nosso macOS. Obviamente no nosso SSD, que eu nomeei de Macintosh SSD. Basta clicar aqui agora em continuar. E como vocês podem ver, pessoal, ele já está fazendo a instalação aí do macOS Mojave no SSD. Basta aguardar aqui essa parte da instalação e ele vai reiniciar. Pessoal, finalmente terminou essa primeira etapa aqui da instalação, que levou ali em média uns 30 minutos. Eu achei que demorou bastante. Como vocês podem ver, o MacBook reiniciou aqui automaticamente. Novamente eu vou segurar aqui a tecla Option, porque nós vamos novamente entrar no nosso pendrive bootável para estarmos fazendo alguns ajustes ali do patch. Bom, então vamos novamente aqui selecionar o instalador do macOS. Bom, pessoal, então novamente o instalador carregado aqui. Agora nós vamos vir nessa outra opção aqui no canto. macOS Post Install. E aqui, pessoal, agora que nós vamos utilizar o modelo do nosso MacBook que pegamos lá no macOS, que eu disse que seria necessário para essa instalação. Lembra que nós olhamos lá e o desse MacBook aqui é o MacBook Pro 5.1? Então nós vamos selecionar, vamos procurar ele aqui na lista e selecioná-lo. Então aqui nós temos, olha só, MacBook Pro 5.1. Encontrei, vou selecionar ele aqui, pois assim, pessoal, selecionando o modelo do MacBook aqui, ele vai aplicar aqui todas as opções de patch aqui, compatível com esse exato modelo de MacBook, fazendo com que o macOS Mojave funcione perfeitamente. Aqui embaixo, nós vamos selecionar o disco onde está instalado o macOS Mojave, que no meu caso aqui é o Macintosh SSD. Vou clicar aqui e agora basta a gente clicar na opção Patch. Ok, pessoal, finalizado a aplicação do patch, basta clicar aqui no botão Reboot para ele reiniciar o MacBook. Ok, então se deu tudo certo, agora ele já vai detectar o macOS aí a partir do nosso SSD. Olha aí, uma tela preta.
Tá, pessoal, e olha aí, diferente das instalações oficiais do macOS, que ele continua a instalação depois que reinicia, né, e leva um bom tempo ali, nós já viemos aqui para a finalização da instalação. Tá explicado então porque ele demorou muito tempo lá na primeira parte antes de reiniciar. Ele já fez a instalação completa naquela primeira etapa. Bom, esse início aqui, pessoal, é o início de uma configuração padrão de qualquer instalação do macOS, tá? E olha aí, pessoal, lembrando dessa curiosidade, que o macOS Mojave foi o primeiro macOS a introduzir aí o modo escuro no macOS. E olha aí, gente, macOS Mojave completamente instalado aqui nesse MacBook. Vamos fazer um teste inicial aqui do desempenho para ver como ele tá. Vamos ver, abrir aqui as preferências do sistema. Olha só, pessoal, abertura quase instantânea. A velocidade a princípio está muito boa. Beleza, fazendo a abertura aqui do Safari. Vamos ver quanto tempo ele leva para abrir. Olha aí, pessoal, muito rápido mesmo. A diferença que um SSD faz aqui, hein? Então, pessoal, olha só. Aparentemente o desempenho aqui do Mojave tá muito melhor, inclusive, do que o El Capitan, como ele estava funcionando antes. E uma coisa que eu tô muito curioso para ver aqui a princípio é qual a placa de vídeo que ele está utilizando aqui, pessoal. Vamos ver aqui no sobre este Mac. Olha só, por padrão aqui, pessoal, ele já veio aqui com tudo reconhecido, como vocês podem ver. Tá os 6 GB de RAM ali, tudo correto. E ele veio aqui, pessoal, com a 9600 GT, já por padrão aqui, né? O que é legal. Eu fiquei curioso porque, por se tratar de um patch, se a função aqui no Mojave de trocar aqui de placa de vídeo iria funcionar, assim como no El Capitan. E tá aqui, pessoal, marcado como maior desempenho. Se eu colocar aqui como maior vida útil da bateria, ele vai voltar para a placa de vídeo mais básica. Bom, gente, então aqui agora no meu caso, eu vou utilizar esse adaptador aqui USB para poder acessar o meu HD, que eu não havia feito backup, né? Então, com isso aqui, eu consigo acessar todos os meus arquivos e resgatar tudo aqui corretamente. Bom, gente, alguns problemas que eu percebi aqui já a princípio. Olha só, a princípio, o TeamViewer, ele não consegue abrir de forma alguma aqui nesse patch do Mojave. Eu já testei aqui diversas versões. Nesse momento, ele está instalado aqui com a versão mais nova, né? Baixada diretamente lá do site. E ele fica assim, ó. Quando a gente abre ele, ele não abre. Outro problema que eu estou tendo aqui é com o Google Chrome. Eu já passei por isso nesse mesmo patch do Mojave. Olha só, eu estou abrindo aqui diretamente da imagem aqui que eu fiz o download e ele fica desse jeito aqui como vocês estão vendo. Olha só, ele abre a tela aqui, chega a abrir, mas só fica com essa tela branca, não consegue carregar nada. O que para mim é muito chato. Bom, pessoal, eu acabei de solucionar aqui o problema do Google Chrome de ficar com aquela tela branca, né? Como vocês podem ver agora, ó, ele está abrindo aqui normalmente. Ainda bem que eu consegui solucionar. E qual que é o problema, pessoal? É um bug aqui relacionado ao papel de parede dinâmico aqui do macOS, né? Então, bastou eu vir aqui em mesa e protetor de tela e alterar aqui, ó, tirar o tema dinâmico e colocar um papel de parede estático qualquer, né? Então, coloquei, por exemplo, aqui essa forma abstrata, abri o Google Chrome e eu vi que ele abriu normalmente. E depois, ao retornar o papel de parede aqui para a forma dinâmica novamente, ele continuou abrindo normalmente. Então, com certeza foi um bug aí relacionado a esse wallpaper dinâmico. Eu, por precaução, não vou deixar ele ativado, pois ele pode estar causando algum problema aqui desse tipo. Bom, gente, então em relação ao TeamViewer, eu também consegui solucionar o problema aqui instalando uma versão anterior. Eu instalei a mesma versão que eu utilizo no macOS Sierra. E ele funcionou aqui perfeitamente agora, como vocês podem ver. Tá abrindo aqui corretamente, funcionando tudo tranquilamente. Bom, pessoal, a princípio eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado após a instalação, pois os coolers estavam muito disparados. Inclusive, eu instalei o SMC Fan Control e pude verificar que além da temperatura do processador estar um pouco alta, a rotação dos coolers estavam altíssimas, acima de 6.000 RPM, como se o MacBook estivesse ali sofrendo para conseguir rodar o Mojave, mesmo parado e sem nada aberto. Mas eu acredito que isso tenha sido por algum processo pós-instalação, que estava ali rodando em segundo plano, pois após reiniciar, tudo voltou ao normal. A rotação voltou ali para a média de 2.000 RPM e a temperatura estabilizou. O desempenho do Mojave ficou perfeito no MacBook, pessoal, assim como se ele o suportasse nativamente, sem nenhum estresse a mais para o computador ou risco de forçar muito e acabar diminuindo a vida útil dele. A abertura de programas e navegação no sistema operacional ficou extremamente rápida. A inicialização, que mesmo antes no El Capitan com HD demorava bastante, também agora está super rápida.
A diferença de velocidade do MacBook está gritante por causa do SSD. E mesmo tendo instalado o Mojave, que são 3 atualizações à frente do El Capitan, tudo abre quase que instantaneamente. Agora imagine se eu voltasse para o El Capitan com essa configuração de hardware atual. Eu acho que esse MacBook iria quebrar a barreira do som de tão rápido. Eu consegui instalar todos os programas que já utilizava antes no El Capitan, como o Photoshop CS6, o Lightroom 5 e o pacote Office 2016. Aproveitando, pessoal, se vocês precisarem de basicamente qualquer programa para macOS, como programas da Adobe, editores de vídeo, Parallels Desktop, etc., compatível desde versões mais antigas do macOS, como o Sierra, El Capitan, Lion, ou até mesmo a última versão, como o Ventura, e até Macs com chip M1 ou M2, eu mesmo faço a instalação via remota de forma muito simples e rápida, por apenas R$ 25, onde todos os programas são totalmente seguros, selecionados e testados por mim. Basta me chamar no Instagram do canal que está aparecendo aqui embaixo que vai ser um prazer te ajudar. O Photoshop e Lightroom estão funcionando maravilhosamente bem, super rápido e fluido. Também, mesmo baixando a última versão do Google Chrome diretamente do site, ele já está aparecendo o aviso de que não irá receber as futuras atualizações. A navegação na internet através do Chrome está perfeita, tudo rodando muito liso, sem engasgos ou qualquer coisa do tipo. Aliás, com um desempenho muito melhor do que estava lá no El Capitan. E agora com 6 GB de RAM eu consigo abrir inúmeras abas no Chrome sem provocar lentidão ou travamentos no sistema. Uma coisa que eu achei um pouquinho chata é essa tela de boot, que antes de aparecer o logo da Apple, agora está aparecendo essa tela com alguns códigos expostos, assim como em um Hackintosh. Mas eu acho que quanto a isso é super tranquilo. Bom, mas uma das coisas que mais me surpreendeu e que eu confesso que nunca havia testado nele foi o Final Cut. Gente, isso aqui abriu para mim um outro horizonte. Eu fiquei simplesmente impressionado, pois ele está rodando o Final Cut numa versão bem mais nova do que a que eu utilizo no meu iMac para editar vídeos aqui do canal, e o desempenho ficou simplesmente impecável. Ele consegue editar vídeos em Full HD tranquilamente, sem nenhum engasgo nas miniaturas e tudo realmente perfeito. Aliás, eu nem havia dado conta disso, mas a segunda placa de vídeo dele é inclusive bem melhor do que a do meu iMac. Então isso para mim é muito bom e eu vou conseguir um ganho a mais e vou conseguir dar mais essa utilidade para ele. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar nos comentários a sua opinião, que é muito importante, e de se inscrever aqui no canal. Um forte abraço, eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima!